Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, bem-vindos de volta ao podcast Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer um quadro que é bem recorrente aqui no nosso canal, que é a gente vai trazer histórias dos nossos ouvintes, comentar sobre, dar nossa opinião sincera, dar algumas orientações. É sempre importante focar que todas essas histórias, elas são anônimas. Então a gente nunca usa o nome verdadeiro da pessoa, porque a gente não quer expor ninguém, a gente não quer que ninguém se machuque, a gente quer realmente ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve, terem uma vida melhor. Então a gente normalmente vai recebendo várias histórias e a gente vai juntando as que realmente têm alguma coisa a ver com a outra, pra gente não falar sobre coisas totalmente diferentes. Então, nesse episódio a gente resolveu falar sobre ansiedade. A gente recebeu tanto uma história de uma crise de ansiedade como uma pessoa que tem sofrido de ansiedade em vários aspectos na vida dela. E se você quiser mandar mais histórias, não precisa ser de ansiedade, tá, gente? Vocês podem mandar sobre diversos temas que aí a gente vai juntando com outras histórias que a gente já tem guardadas. E vocês mandam para o nosso e-mail podcast psicologiasincera@gmail.com. E lá a gente vai sempre te mandar um e-mail confirmando que a gente recebeu e sabendo que a sua história está lá guardadinha para a gente fazer os próximos episódios. E Ana Luísa, o que você acha que é importante o pessoal saber antes da gente começar as histórias sobre o nosso tema de ansiedade? Eu acho muito importante, né, antes do episódio começar, estava dando uma pesquisada sobre ansiedade, a gente sempre se informa o máximo possível, além do que a gente já sabe, né, para trazer para vocês. E, gente, eu fiquei muito chocada com uma informação que eu não sabia, que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com algum transtorno de ansiedade no mundo, segundo a OMS. Que 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Claramente é um transtorno que está presente e que justamente por isso é importante de ser falado. Tanto que, como a Ana falou, a gente gravou, né, postou o episódio de ansiedade e foi o episódio que a gente mais teve feedback, assim, positivo, que parece que a galera mais gostou. Tanto que fez 2 pessoas mandarem histórias sobre suas próprias experiências com ansiedade. A gente achou que valia a pena a gente trazer aqui de novo e falar um pouco mais especificamente sobre esse tema. Sim, até porque é um tema muito amplo, assim. Vocês vão ver que a gente falou no outro podcast que o nome é E Assim Disse Ansiedade. Então, se vocês quiserem dar uma corrida lá, ouvir antes de ouvir esse, vai ser uma boa. Mas a gente falou de vários tipos de ansiedade, várias histórias em relação à construção da ansiedade, e a gente recebeu outros completamente diferentes. Mas, tipo, a luta é a mesma. Sim, com certeza. Então, para a gente não alongar mais, eu vou começar aqui lendo a primeira história para vocês do nosso ouvinte. Eram 11 da noite de uma terça-feira. Eu estava no quarto da minha namorada quando tivemos um desentendimento. Era uma daquelas discussões que você quer ficar longe da sua namorada até os ânimos se acalmarem. O problema era, eu não tinha onde me esconder. Não queria ficar no quarto com ela, mas também não podia ficar na sala ou na varanda, porque ela tem colegas de quarto com os quais não tem intimidade e não queria que me vissem aos prantos. Também não podia sair dali e voltar para casa, porque minha casa é muito, muito longe dali. Nem daria para dar um passeio e esfriar a cabeça, pois é muito tarde para uma mulher como eu me arriscar em ruas que não conheço tão bem. Em resumo, não tinha para onde me esconder. Então fui ao banheiro e me ajoelhei nos azulejos frios para chorar em paz. Mas quanto mais tempo ficava ali, mais deprimente achava a minha situação e me sentia cada vez mais sozinha. Foi uma espiral de emoções tão rápida que doía, ao ponto de não conseguir mais respirar mesmo. Foi quando corri de volta para minha namorada, com quem estava brigada, desesperada, dizendo que eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei. Ela me ajudou a respirar por vários minutos e me abraçou muito forte em seguida. Contei do meu pânico de me sentir sozinha, absolutamente sozinha, se não a tivesse do meu lado. Eu sobrevivi aquela noite, mas o medo de viver com minha namorada naquele lugar que não conheço e ficar sozinha no mundo, dependendo do amor dessa única pessoa, ainda me é aterrorizador. A resposta parece óbvia, especialmente após ouvir o podcast de amizade, de aumentar minhas redes de apoio e buscar amizades. Mas
Como lidar com uma crise de ansiedade ao ponto que você não consegue sequer respirar estando sozinho, enquanto ainda não desenvolve redes de apoio? Help! E aí, Ana Luísa, o que você tem a dizer aí sobre essa história? Olha, eu sei que a pergunta foi especificamente sobre como lidar com uma crise de ansiedade estando sozinha, enfim, num lugar que você não conhece. Eu vou falar disso um pouco depois, até porque eu já passei por isso. Eu acho importante compartilhar minha história pessoal e como que eu lidei. Mas não posso deixar de falar que eu achei muito interessante as palavras que a ouvinte usou, de eu não tinha onde me esconder. E ela falou algumas vezes, eu não tinha onde me esconder. E eu achei muito interessante isso, né? Se esconder. Se esconder de quem? Se esconder pra quê? O que é se esconder? Sei lá, eu achei interessante o uso dessas palavras nesse contexto. Outra coisa que eu acho importante de falar, antes da questão da crise em si, foi quando ela fala que ela contou pra namorada, né, do pânico de se sentir sozinha, totalmente sozinha, se não tivesse ela do lado, né, a namorada do lado dela. Gente, eu sei o quanto que a gente desenvolve um apoio mesmo nos nossos parceiros e parceiras, e isso é importante. Um relacionamento com parceria é muito importante, com esse apoio, essa rede de apoio. Muitas vezes a pessoa se torna nosso porto seguro, mas eu vou falar quantas vezes for preciso da importância da gente desenvolver um autossuporte, assim, da gente conseguir ser esse apoio. Claro que somos seres sociais e precisamos de rede de apoio, muitas vezes da família, dos amigos, do namorado, namorada, parceiro, parceira, enfim, quem for. Mas é porque isso é muito importante, assim, na história ela fala muito disso, da namorada como esse porto seguro mesmo, assim, total. Ela falou de um medo de estar sozinha, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, as duas coisas. Se fosse minha cliente, né, eu trabalharia tanto a questão da rede de apoio, dela não depender só da namorada para ser a única pessoa capaz de acalmar ela numa situação dessas, e dela ser o próprio apoio, dela ter um suporte nela mesma. E aí eu não estou falando só de crise de ansiedade, mas para qualquer questão, qualquer situação que apareça, a gente precisa dos outros muitas vezes, sim. Como eu falei, somos seres sociais, mas é muito importante a gente desenvolver nosso próprio autossuporte, autonomia e independência no mundo. Sim, porque assim, a gente Fala. tá sozinha, dá muito medo, assim, saber que a gente tem que dar conta de Dá. tudo, saber que a gente tem que lidar com tudo, e Uhum. não tem ninguém ali pra, tipo, segurar se a gente cair. E o Uhum. medo também tá muito relacionado à ansiedade. Então, Sim. assim, faz muito sentido você se sentir sozinho e você se sentir ansioso por causa disso. Com certeza, com certeza. Não, assim, certamente tem muito sentido, né, Ana? Tipo, gente, quem quer viver sozinho pelo resto da vida, estar sozinho, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu pensei é assim: sem essa pessoa, sem essa namorada, a ouvinte estaria sozinha no mundo? Assim, por isso que eu falo da questão de diversificar essa rede de apoio e desenvolver um autossuporte mesmo, porque é isso, assim, cara, a gente não tem que passar por todas as situações da vida sozinhos, isso não é legal, não é saudável, assim. Que atire a primeira pedra a pessoa que conseguiu passar totalmente sozinha por qualquer situação da vida, assim. Mas, ao mesmo tempo, acho que não é nem o 8 ou 80, né? A gente sempre vai falar disso. De achar esse equilíbrio, de você poder ter uma rede de apoio, mas você também poder estar íntegro com você. De uma forma que você não quebre. Eu falei quebrar, eu nem me toquei que ela usou essa palavra, né? De uma forma que você não quebre quando você se encontrar numa situação em que você tenha que ser seu próprio suporte. Sabe uma coisa que me veio agora à cabeça quando a gente está conversando sobre isso? Que muitas Uhum, vezes, quando a gente entra nesses sintomas de ansiedade, nessa forma de agir de acordo com a ansiedade, a gente chega a distorcer muita coisa. E quando você se uhum, questionou, né? Será mesmo que ela tá sozinha? Eu também fiquei me questionando, será mesmo que ela tá sozinha? Porque muitas vezes a gente cria uhum, uma narrativa na nossa cabeça que a gente tá sozinha, a gente não pode ligar pra ninguém, a gente não pode pedir ajuda pra ninguém. Só que na verdade está tudo na nossa cabeça. A gente está cheio de pessoas à nossa volta que uhum. querem o nosso bem, que querem ver a gente bem. Só que na hora que bate o sentimento, a gente não consegue meio que ver com mais clareza que essas pessoas estão de fato do nosso lado. Com Então, é muito certeza. importante, né, que a gente precisa cada vez mais se tornar ciente dos nossos pensamentos e começar a questioná-los, no sentido de eles não são regras, eles não ditam a Uhum. realidade. Então, quando a gente começa a aceitar tudo que a nossa mente diz pra gente, a gente realmente vai surtar. É, com certeza. Porque os pensamentos ansiogênicos, eles
geram ansiedade, né? Que ela falou que entra numa espiral, né? Você começa a se sentir ansioso, aí você começa a pensar que você tá sozinho, aí você fica mais ansioso por você estar sozinho, aí você fica se sentindo mal por você estar se sentindo mal, aí você se sente mais mal e você entra numa espiral. E tudo começa com esses pensamentos que ela disse de solidão. Uhum, Então, é muito importante, assim, a gente se afastar um pouco, né? No mindfulness, a gente fala muito sobre ter um olhar de observador. Porque a gente, uhum, quando a gente está pensando, muitas vezes a gente não está se descolando do pensamento. A gente e o pensamento é a mesma coisa. E a gente precisa uhum. entender que o pensamento é uma coisa e muitas vezes o que a gente está passando é outra e tá tudo bem se uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Sim, sim. E outra coisa que eu pensei, a gente tá falando muito desse medo de estar sozinha, né? E o que é estar sozinha, assim. E aí, estar sozinha, eu não tô falando na vida, eu tô falando no momento. Estar sozinha naquele momento. O que é estar sozinha, né? O que para você é estar sozinha? Qual é esse medo que estar sozinha, assim, implica? E, de novo, não tô falando na vida, tô falando naquele momento. E aí eu queria compartilhar, assim, não vou falar a história longa, até porque o episódio não é pra isso, mas assim, eu já tive numa situação em que eu tava sozinha num hotel, numa cidade desconhecida, assim, totalmente sozinha mesmo, e eu tive uma crise de pânico. E no meu caso, falando agora de uma forma mais prática mesmo, eu tive que me presentificar totalmente, assim. E aí é sair dessa parte só de emoções, de prestar atenção na minha emoção, de tentar entender, assim, porque às vezes no meio da crise você não é hora de fazer isso. Então o que eu precisei fazer ali, sozinha? Prestar atenção no meu ambiente, prestar atenção na cama que eu tava, qual era a textura da cama, o que estava em volta de mim. E se em algum momento eu pensava, ai, tá, o que tá em volta de mim? Nossa, ninguém, tô sozinha. Para, tem que cortar. Eu cortava esse pensamento e eu pensava em termos bem materiais e bem de sensação mesmo, assim. Tá, eu consigo tocar a minha perna, eu consigo tocar o colchão, eu consigo olhar para a parede, eu tô sentindo algum cheiro. Que primeiro, isso distrai a minha cabeça do que eu tô pensando e ao mesmo tempo realmente me presentifica, assim, é porque eu não consigo pensar em outra palavra, mas me traz muito de volta para o meu corpo e junto disso, claro, e tentando respirar melhor. Realmente é porque tem muito isso de mindfulness, né, Ana? De Isso é você estar total uma atento a técnica de você. mindfulness, assim, que a base é Aham, os seus pensamentos agora não vão te ajudar. Eles vão te deixar cada vez mais uhum, ansioso ou ansiosa. Então, o que que você tem que fazer basicamente é mudar o seu foco de atenção. Então, assim, tem várias uhum, técnicas que pedem para você usar os cinco sentidos. Você começar a usar isso mesmo, assim, uhum, coisas que você pode tocar, que você pode sentir uma textura e prestar atenção nisso. Existem também formas de você usar a visão. Você, por exemplo, está num cômodo, você fechar o olho e começar a pensar tudo que tem nesse cômodo, qual é a cor, qual é o material que as coisas são feitas, usar uhum, o paladar, se você tiver com alguma coisa para comer, e você realmente sentir o gosto dessa comida, sentir o cheiro dessa comida, uhum. usar muito esses cinco sentidos para você ir se acalmando, porque quanto mais você ficar remoendo as coisas que você está passando, mais ansioso você vai É, se sentir. uhum. E quando eu falo, isso é importante, porque quando eu falo prestar atenção no que você está sentindo, o que sentindo em termos de sensação mesmo, não necessariamente de sentimento, não, não fiquem hiper atentos, gente. Por exemplo, meu coração está palpitando muito rápido, ou ai, não estou respirando direito. É assim, realmente suas sensações, como a Ana falou, dos nossos sentidos. Assim, o que eu consigo tocar? O que eu consigo cheirar? O que eu consigo ouvir? Uma coisa bem dos nossos sentidos mesmo, para a gente ir mudando nosso foco de atenção e se presentificando naquele momento e saindo dos nossos pensamentos. Então, assim, só compartilhando que eu já passei por isso e eu fiz muito isso, assim. E isso é uma coisa muito pessoal, por exemplo. Se eu tô numa posição em que eu tenho a possibilidade de fazer algo que eu gosto e que eu me sinto bem, no meu caso, ouvir música. Se eu tô com o meu celular ali e tal. Assim, isso sai de técnica, vai muito para uma coisa pessoal de autoconhecimento mesmo, de assim, o que te faz bem, o que te acalma. No meu caso foi isso. Então, eu fiz isso, assim, eu esperei passar, porque como eu falei, deixar de ser ruim, deixar de ser desconfortável não vai. Mas eu esperei passar, coloquei minhas músicas, minha playlist de músicas que eu mais gosto, que mais me fazem bem, e fui fazendo essas técnicas que a Ana falou, de ir me presentificando e mudando o meu foco de atenção até passar, bebendo água,
Uma vai coisa que eu passar. também achei muito interessante que uma cliente minha trouxe em sessão, porque a base vocês entenderam, né? Que são os pensamentos que vão cada vez mais ir aumentando a sua ansiedade. Então, quando você tenta cortar um pouco esses pensamentos, tirar o foco deles, porque eles Uhum. não vão parar de vir, tá, gente? Essas técnicas não vão fazer que os pensamentos parem de vir, mas você não vai dar tanta bola para eles, você não vai se deixar levar tanto por É. eles. Teve uma cliente Uhum. minha que eu achei muito interessante, que ela falou que começou a contar de 1 a 100. E quando ela começou a contar de 1 a Hum, 100, ela estava tão focada em não errar a contagem que o foco atencional dela mudou. Vocês conseguem ver? O foco atencional dela não estava no uhum. coração, que ela acha que vai morrer de ataque cardíaco, não estava na mão dela suada, não estava na dor de cabeça, não estava na falta de ar, estava nos números que ela precisava contar. E depois ela contou de 100 até 0 de novo, quando ela chegou no final. E ela falou que tinha ajudado muito ela a se acalmar e vem dessa Uhum. mesma base de tudo que a gente está falando. Vocês também podem tentar outras coisas, Uhum. portanto que o seu foco atencional mude, que esse que é o mais importante. Diante dessa história, essas são as dicas que eu posso dar sem conhecer o ouvinte. Sendo minha paciente, a gente sempre consegue fazer muito mais coisa, entender muito mais coisa. Com certeza, Mas, com assim, certeza. diante do problema que ela apresentou e do que a gente pode fazer, assim, eu acho que as dicas foram dadas. Bom, então vamos para a nossa segunda história. Vou ler para vocês. Minha história é a seguinte: se alguém perguntasse para o meu eu do passado, de 15 anos, se eu era uma pessoa ansiosa, eu diria que com certeza não. Hoje em dia, quando olho para trás e lembro de como eu reagia a algumas situações, começo a me dar conta que já haviam sinais que eu não sabia reconhecer. Acredito que, de acordo com que fui crescendo e tive mais responsabilidades, a ansiedade foi tendo um impacto maior na minha vida, porque a responsabilidade está muito ligada à ansiedade para mim. Eu acabo ficando muito preocupada com várias situações e não paro de pensar nelas. Eu tive um momento na minha vida que estava muito esgotada por conta da quantidade de responsabilidades que tinha me envolvido e eu não estava sabendo lidar com isso. Eu não conseguia dormir, meu coração ficava acelerado direto, não conseguia me concentrar, ficava com muito mal-estar, às vezes comia muito ou às vezes comia pouco. E foi aí que cheguei à conclusão que não estava dando mais. Procurei ajuda, comecei a fazer terapia e foi a melhor decisão que já tomei. Depois disso, quando alguém pergunta, eu sempre digo que todo mundo tem que fazer terapia, porque teve um impacto muito positivo na minha vida. Muitas coisas já melhoraram, mas sei que é um processo constante de evolução. Acredito que a ansiedade tem um impacto muito grande na minha carreira profissional, porque sinto que nunca estou dando o suficiente ou me esforçando o suficiente. Então eu começo a pensar que tenho que estudar muito, muito, muito para compensar, mas é impossível estudar essa quantidade que coloquei na minha cabeça. Eu começo a ler uma página, paro no meio por estar pensando em outra coisa, depois começo a mexer no celular e faço outras mil e uma coisas. Acaba que fico num ciclo de não conseguir me concentrar e começo a me pressionar para alcançar uma meta impossível que coloquei na minha cabeça. Acaba que eu já começo a tarefa sabendo que não vou dar conta de fazer tudo. A ansiedade também impacta bastante na minha vida social. Eu sou muito aquela pessoa que, quando alguém não responde a minha mensagem na hora, acho que fiz alguma coisa muito errada. Começo a pensar que a pessoa está chateada comigo e fico me sentindo muito mal. Aí eu tenho um surto no qual fico me questionando se deveria ou não ter enviado a mensagem e, às vezes, chego até a deletar a mensagem. Muitas vezes a pessoa me responde bem depois ou no dia seguinte, dizendo que estava enrolada e não tinha conseguido me responder em um tom super tranquilo. Isso acontece muitas vezes e, nessas horas, eu tento me acalmar, pensando que não fiz nada para machucar a outra pessoa e, se eu fiz e não percebi, também é função da outra pessoa me falar, porque não sou adivinha. Só que, por mais que eu pense dessa forma, ainda continuo muito nervosa até receber a resposta e ver que está tudo bem. É uma sensação muito ruim. Eu acho que já melhorei bastante, mas a ansiedade ainda é algo que me impacta bastante. Gostaria de saber qual é o conselho que vocês dão para quebrar esses ciclos de ansiedade e superar esses pensamentos para que eu não seja levada por eles. E aí, Ana, o que você tem para Olha, falar para eu ela? vou falar uma coisa que eu ainda não falei sobre ansiedade, mas assim, lendo essa história, eu como psicóloga no meu consultório ia me acender uma luzinha vermelha, que é a relação entre ansiedade e depressão, que acaba que muitas vezes a gente Hum, tem esses padrões muito altos que a gente se impõe. Eu achei muito interessante que a ouvinte trouxe que ela já começa uma tarefa sabendo que ela não vai conseguir terminar essa tarefa.
E olha que É, desesperançoso, sabe? Eu ia ficar sem vontade de fazer as coisas, eu ia ficar procrastinando se eu sei que eu não vou dar conta de fazer antes mesmo de começar. E aí acaba que a sim. gente vai ficando mais para baixo, porque a gente vai vendo que a gente de fato não vai dar conta, porque são metas irreais, são metas impossíveis, e a gente vai se frustrando e ficando para baixo, se Uhum. frustrando e ficando para baixo. Só que chega uma hora que a gente não dá mais conta de ficar frustrado, de ficar para baixo, e a gente corre risco de desenvolver uma depressão junto com a ansiedade. Muito por esses altos padrões que a gente se Sim. impõe. Porque você, no caso, né, o ouvinte, talvez queira ficar se dando 200% o tempo inteiro, só que você só consegue dar 100. E aí você vai se frustrar por não estar dando 200. E você em nenhum momento, algumas vezes, consegue parar para pensar ou até para analisar que você não precisa dar 200. Talvez, assim, você só precisa entregar 50%, sendo bem sincera. Sabe o que eu ia falar? Ó, escuta o nosso episódio de expectativas, É bem isso. que a gente falou sobre isso. A Que gente a gente falou falou muito sobre sobre isso. isso, porque tá muito atrelada a essa ansiedade e depressão, assim, você se autoexigir muito e ainda ser autocrítico também, né? Porque eu ainda suspeito que por debaixo, depois de você ter dado os seus 200%, eu ainda acredito que vai ter aquele pensamento que você não deu o suficiente. Porque isso é uma forma de É. comportamento, é uma forma que você está processando a realidade. Independente do quanto você dá, você tá com esses pensamentos do eu não sou suficiente, eu não dou o suficiente, nada que eu faço tá bom. Cara, o que eu pensei sobre essa história e, assim, tem a ver com o que eu falei no início do episódio, gente, da gente trazer uns dados mais técnicos, digamos assim, para vocês, é sobre a aparição dos transtornos mentais nas nossas vidas, na vida das pessoas, né? Eu trouxe esse dado sobre a taxa, né? O Brasil tem a maior taxa, enfim. E outro dado que eu acho importante é que a fase em que a gente está mais propício a desenvolver transtornos mentais é justamente na adolescência e no início da vida jovem adulta. Então, fez muito sentido isso que você falou, assim, de que, enfim, antes você não conseguia perceber esses sintomas e agora você percebe. E outra coisa que eu acho importante, de você até se dar um mérito por isso, que me pareceu muito bom, é que você falou que você percebe sinais que na época não conseguia reconhecer. E eu achei isso muito legal, porque isso mostra um desenvolvimento de uma autoconsciência, assim, uma autopercepção bem maior. E isso já é um Sabe o que ótimo que é isso? passo. Efeito Você terapia, foi. porque a pessoa falou que fez terapia. É, eu ia falar isso. Não, totalmente, mas eu acho Com importante dar os certeza. créditos à nossa ouvinte, porque muita gente às vezes faz terapia e não consegue reconhecer isso, não consegue desenvolver uma autopercepção, não consegue desenvolver uma autoconsciência. Isso tem a ver com o episódio que a gente um dia vai gravar, da nossa responsabilidade na terapia. Mas assim, e além disso, não sei como é que foi a história, não sei se foi você que decidiu fazer a terapia, mas assim, você tá muitos parabéns, tá? De novo, se dê esse mérito. Porque, de novo, muita gente passa pelo que você passa e não vai procurar ajuda. E você fez isso. Então, isso já diz algo sobre uma saúde que você tem muito importante. E uma coisa que eu fiquei muito me questionando nessa história, né? Porque a gente já falou aqui muito de como a gente acha que os outros vão reagir ao que a gente faz, né? Eu acho que vários episódios a gente chegou nesse ponto. Uhum. E, cara, assim, fiquei me questionando. O que que é que tem de errado se os outros ficarem chateados com você? Qual é o Sim. problema? A gente erra mesmo. Uhum. E seria estranho se você não errasse. É verdade, totalmente. Então, eu também pensei em algo sobre isso, sobre esse mandar mensagem, né? A pessoa não responde, isso gera uma ansiedade exacerbada. Eu pensei em dois lados. Primeiro, assim, na parte das pessoas não ficarem chateadas, porque pelo que você falou, me parece que até então você não teve nenhuma evidência de que as pessoas de fato ficam chateadas quando elas estão demorando para te responder. Então, claro que, gente, isso tudo não é tão simples e tão direto, mas como é que a gente está falando de uma forma mais prática, né, e objetiva, eu ia te aconselhar a pensar nessas evidências, assim, quando você começar a ficar ansiosa em relação a isso, tentar pensar, não, mas da última vez que isso aconteceu, a pessoa estava de fato chateada? Nas últimas 10 vezes que isso aconteceu, a pessoa estava chateada? Pelo que você falou, parece que na maioria das vezes ou ainda não aconteceu isso. E aí o E outro também lado, se perguntar, quando eu não respondo a mensagem na hora, quer dizer que eu estou chateada com a pessoa ou quer exatamente. dizer que eu não estou com tempo ou que alguma coisa aconteceu ou que meu celular tem sem bateria, né? Também tem essa opção. Exatamente, exatamente. E é muito doido, gente, porque assim,
Não tô falando isso como uma crítica, até porque, como eu e a Ana já contamos aqui, a gente sofre As de ansiosas transtorno de online. ansiedade. Exatamente. Então, assim, não tô falando isso como uma crítica, mas até como uma percepção mesmo, que muitas vezes essa coisa da ansiedade tem uma coisa muito egocêntrica, digamos assim, da gente achar que tudo é o fim do mundo por alguma coisa que a gente fez, sabe? Ou que, tipo, a pessoa não responder é por causa da gente, ou na ansiedade social. Ai, se a gente levantar pra fazer xixi no meio de uma sala de aula, vai todo mundo olhar. É muito bizarro, porque, assim, realmente parece que a gente é o centro, assim, do mundo, as últimas Coca-Colas do deserto. E, gente, não. E é exatamente o que a Ana falou, a importância da gente se colocar num lugar. Por exemplo, se eu tô numa sala de aula, uma pessoa levanta pra fazer xixi. O professor tá falando uma coisa super importante. Eu vou parar de olhar pro professor pra ver a pessoa, tipo, levantando pra fazer xixi, pra julgar a pessoa. E nessa situação, você se coloca As no lugar pessoas da que vão pessoa te julgar e te da qual você mandou observar, né, no mensagem. caso. Sim, sim. E nessa que ela falou, né, da mensagem. Se bota mesmo num lugar assim, cara, às vezes a pessoa te manda uma mensagem e se você não respondeu na hora, é porque você estava chateado, é porque você, enfim, só não estava afim, e você pensar mesmo nessas evidências. E outra que eu acabei de pensar, eu fiz uma fantasia aqui. Será que quando mandam uma mensagem para ela sente a necessidade e a Olha, obrigação se de eu fosse responder na chutar, eu diria que hora sim, hein? por causa de alguma coisa? Eu fiz essa fantasia aqui. Então, assim, eu já te digo, se isso acontecer, querido ouvinte, não se cobra tanto em relação a isso, porque se esse for o caso, imagina quando você não puder responder uma mensagem. Não pode ser o fim do mundo para você, senão é muito prejudicial para sua saúde. Às vezes você não vai poder responder uma mensagem porque você vai estar trabalhando, porque você vai estar tomando banho, porque você vai estar na terapia. Não tá Ou, afim. sinceramente, porque você não quer. Exatamente, porque você não quer. E se você tem todos esses direitos, as outras pessoas Sim, eu também também têm. fiquei pensando aqui, né, que se a gente for ler as entrelinhas, eu tô aqui criando minhas hipóteses. Eu acho que Uhum. tem o mesmo medo da nossa primeira história de ficar sozinho. Porque quando você chateia os outros, você tem meio que medo que as pessoas Uhum. deixem de ser seus amigos, que deixem de querer ficar passar tempo com você. Tem um É. pouco disso. Não sei se é o caso dessa história, porque eu não tô aqui com a pessoa não é minha paciente, mas eu ia investigar isso. E assim, eu fiquei pensando Uhum. o quão frágil essa pessoa não deve achar que as relações dela são. Porque assim, se você deixa de responder uma É. mensagem, você perde uma amizade. Gente, assim, vamos começar a se questionar o quanto isso é real ou não. Uhum. E se perdeu, quanto que essa Sim, amizade vale a pena de continuar ou não, né? De novo, referência ao nosso episódio de carteirinha da amizade amizade. furada ou não. E, bom, e o outro ponto que eu ia falar era bem o que você falou, Ana, de assim, se a pessoa ficar chateada, qual é o pior que pode acontecer, assim? Qual é o grande medo por trás de uma pessoa estar chateada com você? E um detalhe que eu também falo muito na pós, gente, o pior, assim, raramente, o que acontece raramente tá de acordo com o que a gente imaginou que é o pior que pode acontecer. Então, pode parecer assim, que eu imaginava o pior que pode acontecer, vai só gerar mais ansiedade, mas assim, é de uma forma de realmente contestar a sua ansiedade e botar ela no lugar dela. Tipo assim, cara, qual é o pior que pode acontecer se uma pessoa ficar chateada com você? Sei, vocês vão se resolver. Aí a gente pode entrar em outros temas, sei lá, não sei se você tem medo de conflito, alguma coisa do tipo. Mas, assim, é muito importante que isso até é uma forma da gente mostrar, né, Ana, o que acontece na terapia quando Sim. uma pessoa traz uma questão dessas pra gente. Porque tem tantos caminhos que a gente pode ir. Eu acabei de passar nesse, será que a pessoa tem medo de conflito? Porque a Tem gente está muitas, meio que muitas criando possibilidades, hipóteses né? aqui dos medos que estão por trás dessa ansiedade, né? As catástrofes que podem É. acontecer, né? Que a gente sempre fala que o ansioso gosta de criar catástrofe na Uhum, cabeça dele. E aí, no final da uhum. história, ela perguntou qual é Exatamente. o conselho que a gente dá para quebrar esses ciclos de ansiedade e para que ela não seja levada por esses pensamentos ansiosos, né? E uma coisa que eu queria trazer aqui, que é de uma Uhum. pesquisa feita, que nós temos de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Você tem ciência de todos esses pensamentos? Não, a resposta é não. Jesus. Tô te dando a resposta. E aí me faz questionar por que esses pensamentos de que as pessoas te odeiam, que as pessoas não vão ser mais suas amigas, estão mais em evidência do que os outros pensamentos que estão surgindo para você. E isso tem muito a ver com as regras de vida que você criou, de como você enxerga o mundo. Porque a gente filtra de acordo com o que a gente acredita. Então, se você acredita que seus amigos a qualquer momento vão se virar contra você, ou acredita que você vai acabar sozinho no final das contas, esses pensamentos fazem muito mais sentido de você dar atenção a eles.
Bom, e o meu conselho, o primeiro de tudo continua na terapia. Não sei se você ainda tá ou se você já saiu, mas assim, sempre bom. Mas falando sério, assim, porque pelo que você falou, que bom que você já foi. Não sei se você ainda tá, mas parece que a ansiedade ainda é algo muito prejudicial na sua vida, que ainda te causa muito incômodo. Então, é isso, assim, eu acho que é importante de você continuar explorando isso para que fique cada vez menos chato e desconfortável para você. E aí, falando sério, assim, tirando continuar na terapia, eu diria para você entender de onde vem essa ansiedade, assim. Isso mais como um processo de autoconhecimento mesmo, tá? Isso a gente às vezes faz muito na terapia com a ajuda de um terapeuta que é treinado para isso, que estuda isso. Mas assim, para vocês que estão ouvindo, mesmo sem um terapeuta, o efeito é outro, mas enfim, ainda ajuda de vocês se questionarem mesmo, pensarem com vocês mesmos. De onde vem essa ansiedade? Assim, tentar pensar, cara, qual foi a primeira vez que ela surgiu? Em que situação? Qual é a função dela na sua vida? Tenta parar para pensar isso. É Para como que se que você ela fosse um ainda está na sua detetive, né, vida? mal ou bem? E além disso, exatamente, o detetive de si mesmo e ir se conhecendo. E além disso, assim, sair só da ansiedade em si, explorar melhor o medo por trás dessa ansiedade. Assim, a gente já falou no outro, a Ana falou nesse episódio que a ansiedade é uma resposta a um medo, a uma preocupação. Então, a gente sente ansiedade, a gente sente sintomas de ansiedade, mas é isso, a ansiedade é uma emoção secundária e a emoção que está por trás, básica, é o medo. Então eu pensei nisso, assim, você tem medo de quê exatamente? Em cada situação dessas que você se sente ansiosa, né? Tenta identificar qual é o medo naquela situação, como é que ele é, como é que ele se apresenta no seu corpo. Isso como eu falei, assim, são ferramentas aí de um autoconhecimento das próprias emoções, enfim, como que elas acontecem com a gente. Então é isso. Primeiro de tudo é você tentar fugir só do medo da ansiedade. Eu sei que é desconfortável, gente, mas antes de você tentar fugir e pensar em como que você vai já, tipo, se livrar disso, você ficar com essas emoções e conhecer elas, para depois você desenvolver estratégias para manejar Eu melhor. queria Porque se fazer assim livrar, um a gente comentário desliga. final, que talvez não seja o comentário que a ouvinte queira ouvir, ou que os nossos queridos ouvintes queiram ouvir, mas eu preciso falar. Que a gente sempre vai ter pensamentos ruins. A gente sempre vai ter emoções desconfortáveis. Não é emoção ruim, tá, gente? É emoção desconfortável. Todas as emoções, elas são importantes. Então, a gente pode aceitar levar a Totalmente. vida dando esse peso muito grande para os pensamentos ruins, ou a gente pode levar a vida dando peso para os pensamentos bons. Ter essa diversidade faz parte, até Uhum. porque eu acho que a gente já falou em outros episódios aqui que os seres mais medrosos da natureza são os que mais sobrevivem. Então, isso significa ter pensamentos negativos. Você pensar que o pior vai acontecer é adaptativo, fez a nossa espécie estar aqui hoje. Mas entender que esse processo, assim, ele nunca vai acabar. Quando a gente faz um tratamento de ansiedade, seja com psiquiatra, seja com psicólogo, não é sobre acabar com isso, acabar com o desconforto, porque não existe vida sem desconforto. É sobre a gente lidar com o desconforto, porque a gente nasce numa sociedade do qual só é permitido ter emoções positivas. Então, a gente não aprende a lidar com emoções negativas, e a terapia é simplesmente chegar lá e entender que vão existir momentos bons, vão existir momentos ruins, e não é porque o mundo está conspirando contra você, mas é porque a vida de todo mundo é assim. Gente, desculpa, tive que bater palma. Eu sou muito fã dela. Um tapa na cara é necessário, mas assim, precisávamos falar isso em algum momento. E agora a gente vai Totalmente. fazer um novo quadro aqui que a gente está experimentando nos episódios, que durante a semana a gente sempre fala qual vai ser o episódio que vai ao ar na segunda. Então a gente não faz mistério com os nossos temas, não, nem mistério com o que a gente vai gravar. A gente está sempre muito em contato com os nossos ouvintes, principalmente pelo Instagram. E na semana passada, a gente soltou umas caixinhas de perguntas e até umas enquetes sobre ansiedade. Que a gente já gravou, acho que foi nosso terceiro episódio, né? Assim, de ansiedade, a gente ia gravar esse também. Só que talvez tenha algumas Uhum. coisas que não ficaram muito claras. Eu sei que ainda é um assunto que muita gente tem dúvida. Então a gente pediu para os nossos ouvintes e seguidores perguntarem pra gente o que que ainda tá faltando da gente falar, o que que é importante a gente falar e tirar as dúvidas. Então a gente trouxe algumas perguntas. Para ser exato, a gente tem 6 perguntas aqui que a gente achou que eram muito importantes e que não podiam passar assim batidas. Então vou ler aqui a primeira pergunta para vocês. A ansiedade tem cura ou somente controle? E aí, Ana Luísa? Bom,
Gente, desculpe informar, parecido com o que a Ana estava falando mais cedo. A ansiedade não tem cura. Nós não controlamos nossas emoções. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Nós não controlamos nossas emoções. A ansiedade não tem cura. Controle também é uma palavra que eu não usaria, assim, porque é isso. A psicologia vê que não é sobre tentar controlar as nossas emoções, mas sim lidar com elas. Quando um transtorno aparece, geralmente tem a ver com uma desregulação das nossas emoções. Então, é isso. A gente não cura. A gente pode ir para terapia, a gente pode até ir num psiquiatra, mas é sempre para manejar e regular algo que está desregulado na gente. Mas cura não tem. Nossas emoções estão lá e vão fazer parte das nossas vidas para sempre. E outra coisa que eu acho importante falar, gente, sobre quem tem algum transtorno de ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizada, é que, assim, como eu falei, não tem cura. É uma realidade difícil que a gente tem que lidar, mas é isso, assim, a gente pode fazer um tratamento para tentar equilibrar, digamos assim, esse transtorno. Mas quem foi diagnosticado, e aí tem isso, né, geneticamente, biologicamente, dentro de si, vai ter que lidar isso pelo resto da vida. Não quer dizer que isso vai estar exacerbado pelo resto da vida. Mas em situações estressantes, e tem situações que são propícias a esses quadros, digamos assim, aparecerem. Então, se eu tenho TAG, mas tá tudo bem comigo agora. Cara, talvez se eu tiver 5 anos no emprego e eu for demitida, primeiro que o normal é se sentir ansioso ou mal dentro da situação, mas às vezes isso pode gerar uma reação mais exacerbada em mim, porque eu tenho um histórico na minha vida aí de uma forma de reação do meu corpo à ansiedade. Então é isso, só queria pontuar assim, que quem tem um transtorno, tem o transtorno, não quer dizer que ele vai estar ativo, vou usar essa palavra, entre aspas, não quer dizer que ele vai estar ativo toda hora, constantemente, pelo resto da sua vida. Então, vou ler a segunda pergunta. Ana Tereza, me diz, por que a ansiedade ataca o estômago? Então, vamos lá para as nossas aulas de biologia. Por isso que é importante algumas vezes vocês ouvirem os episódios anteriores, porque eu dei assim uma geralzona de ansiedade no episódio e assim disse ansiedade. Mas basicamente, a ansiedade, ela serve para nos proteger. Então, ela é um sistema que assim deixa a gente sobreviver mesmo na natureza, fez a gente sobreviver. Acaba que a ansiedade ela ativa o nosso sistema nervoso e gera uma reação de luta ou fuga. Porque na natureza, ou você foge do predador, ou você luta com o predador. Então, quando a gente ativa esse sistema no nosso corpo, tem algumas funções biológicas que a gente começa a ter, algumas reações que são exatamente para proteger o nosso corpo. Por exemplo, as pupilas vão dilatar para permitir mais entrada de luz e você conseguir ver melhor. A sua visão pode ficar borrada por causa disso, que acaba sendo uma consequência. Você pode ter uma redução de saliva na sua boca, que pode resultar em boca seca. E você tem a redução da atividade do sistema digestivo, que gera e produz náuseas, uma sensação de peso no estômago e também prisão de ventre e diarreia. Então, é meramente uma reação normal do seu corpo, porque os seus músculos vão tensionar muito. E o seu corpo precisa estar preparado para fugir ou para lutar contra o perigo que ele está diante. E agora eu vou ler a terceira pergunta. Bora. Quando preciso me medicar? Medicação é uma decisão muito pessoal, de acordo com o incômodo e o prejuízo que você acha que esses sintomas estão causando na sua vida. Porque tem pessoas que têm os mesmos sintomas e uma decide tomar remédio e outra não. Então, de novo, assim, isso é realmente uma decisão muito pessoal. O ideal seria procurar um profissional para isso, um psiquiatra, que é um médico especializado em psiquiatria. Então, é ele que pode receitar remédios. Lembrando, gente, psicólogo não pode receitar remédio. Então, é isso, assim, não tem uma resposta muito certa. Se você tiver em terapia, você pode conversar sobre isso com seu psicólogo. O que ele acha, como é que isso é para você. Se ele... Na verdade, assim, eu ia falar o que ele acha, mas, no geral, um psicólogo, quando ele vê essa necessidade, ele já vai conversar isso com o cliente ou o paciente dele. Ele não vai esperar essa pergunta. Mas, assim, de qualquer forma, se é uma coisa que tá chamando atenção, assim, que tá parecendo importante, você tá sentindo essa necessidade, é importante levar pro seu psicólogo, porque, não sei, às vezes você vai
fornecer alguma informação relevante a partir disso, e uma informação que ele não tinha pensado ainda, que pode fazer ele talvez concordar com você sobre a necessidade de um medicamento. Mas lembrando que quem pode receitar, e o legal de se fazer nesse caso, é procurar um psiquiatra. Mas lembrando, gente, que a gente está falando que é uma decisão muito pessoal, mas ao mesmo tempo, como a gente também já falou aqui, existe sim resistência para tomar remédio. Então, por mais que seja uma decisão pessoal, é importante a gente, como eu falei, procurar um especialista nisso, ouvir a opinião dele e muitas vezes lidar com a nossa impotência diante dessas situações. Porque o que eu estava pensando aqui sobre essa coisa de ser uma decisão pessoal é que, assim, muitas vezes a pessoa está realmente paralisada. Aí eu não estou falando em termos simbólicos. Às vezes a pessoa realmente está numa situação em que só procurar terapia não é suficiente. Em que, às vezes, a medicação vai ser o que vai fazer a pessoa ter o mínimo de uma capacidade física mesmo, assim, física de fazer outras coisas importantes para a nossa saúde mental, como uma terapia, como um exercício Até físico. porque a terapia ela Então, demora é um isso, tempo para assim. você começar a sentir os efeitos. E algumas vezes você está precisando sair de casa, conseguir sair de casa agora. Você não pode ficar esperando 3 meses até você conseguir arranjar um emprego, até você Então, conseguir tomar banho de novo. Você precisa de alguma coisa agora. sim, então, eu ia falar isso. Então, assim, é uma decisão pessoal quando isso não é uma coisa que tá realmente, assim, prejudicando num sentido de que você não tá conseguindo mais levantar da cama, que você não tá conseguindo mais fazer absolutamente nada que você precisa fazer na sua vida. Então, só pra pontuar isso, assim, bem importante, porque tem casos e casos. Tem casos em que realmente é necessário. E aí, como sempre, procura um especialista, porque ninguém melhor do que ele vai poder te falar se de fato você está num momento que você precisa. Bom, próxima pergunta, Ana Tereza. Por que eu tenho dificuldade de respirar? Então, a gente vai ter que ir para biologia de novo para explicar. Então, quando a gente está ansioso, a gente está se preparando para o perigo. Eu acho que isso ficou meio claro depois que eu expliquei a questão do estômago. E aí, quando a gente está se preparando, a gente precisa ter mais ar no corpo para aumentar a nossa resistência. Porque talvez a gente precise correr e a gente vai precisar de ar. Então, a nossa respiração começa a ficar mais curta para conseguir colocar mais ar para dentro do corpo. Por isso que a gente sente o coração acelerado, é muito comum. Porque o nosso corpo está bombeando esse ar para dentro, para estocar. Só que acaba que chega um momento que o nosso corpo vai chegar no limite. Não dá mais para enfiar tanto ar, não é infinito, sabe? E aí a gente começa a ter essa sensação que a gente tá com asfixia, que a gente não tá conseguindo respirar. Só que na verdade o que tá acontecendo é que o nosso corpo tá lotado de ar e a gente precisa colocar esse ar para fora. Por isso que a gente fala muito sobre exercícios de respiração, porque os exercícios eles ajudam a gente a ir colocando esse ar para fora e acalmando o nosso corpo aos pouquinhos. Então, essa dificuldade de respirar pode deixar que você não está com falta de ar no seu corpo, está realmente acontecendo ao contrário, você está com muito ar no seu corpo. E agora eu vou para a quinta pergunta. Quais os efeitos da ansiedade não tratada a longo prazo? Cara, eu acho que isso é uma coisa que a gente acabou respondendo, assim, em outras perguntas e ao longo das histórias. Mas, gente, basicamente, assim, vai começar a prejudicar diversos âmbitos da sua vida. Muitas vezes uma ansiedade que é regulada, mas está um pouquinho exacerbada, ou a pessoa foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada, mas não fez nada sobre isso. Isso vai crescendo. Imagina, assim, uma panela de pressão, sabe? Ou um vulcão pronto para entrar em erupção. A ansiedade não vai sumir do nada. Então, os efeitos, se ela não for tratada, é realmente, assim, um prejuízo muito significativo em vários âmbitos da sua vida. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida social. E até o ponto que eu estava falando na pergunta 3 de medicação, né? Até o ponto de muitas vezes você parar, de você, assim, pifar. E eu posso até fazer uma referência à Ana, quando ela contou no episódio E Assim Disse Ansiedade, a Ana contou a experiência dela com isso, né? Não, Que acho ela que foi ficou... 2 meses, Gente, a eu Ana acho. ficou um mês, desde quando ela foi diagnosticada, 2. Gente, ela ficou 2 meses. Foi O que inferno são na 2 Terra. meses? A gente acha que não é nada, né? Mas 2 meses foi suficiente, assim... Exatamente, foi suficiente para Ana pifar. Então, é muito sério. Se você tá notando alguma coisa que você acha que tá estranha em termos de ansiedade, vai procurar ajuda, gente, porque realmente a longo prazo, o quanto menos você tratar, mais isso vai ser prejudicial na sua vida.
E vamos para a última pergunta. Ana Tereza, o que é uma das piores coisas que você pode falar para um ansioso? Olha, uma das piores coisas que você não acreditar que a pessoa tem ansiedade. E para aquele clichê mesmo, sabe? Falar que a ansiedade é frescura, falar que a pessoa é muito Uhum. sensível, que a pessoa sente demais. Eu acho que isso é horrível, porque você começa a achar que o problema é com É. você e não que você tem uma doença que pode ser tratada. Então, Uhum. assim, não invalidem, sabe? Sim, Não finjam que sim, esses sentimentos que a total. pessoa está te falando não existem, porque ela provavelmente está sofrendo horrores e só porque você não está vendo a pessoa sofrer horrores não quer dizer que ela não esteja. Isso tem muito a ver com o que a gente já falou um pouco aqui sobre os tabus de doenças mentais. Porque essa coisa, na verdade, que muita gente falava assim, porque a gente não Sim. pode ver o transtorno mental. Gente, a gente pode ver sim, tá? Mas a gente não vê, talvez, de uma forma tão nítida quanto, sei lá, vou falar aqui algo pesado, quanto um câncer. Mas, assim, a gente consegue ver. Então, não desqualifiquem, porque por mais que o sofrimento talvez seja diferente de um sofrimento que você está acostumado, um sofrimento que você já viu, um sofrimento que você já teve, é muito ruim. E, assim, na verdade, sinceramente, não é da conta de ninguém, além da pessoa que está sentindo e que está sofrendo daquilo, qualificar se aquilo é válido ou não. Então, de preferência, não Gostei, qualifique. gente. Simples assim. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o episódio. Se vocês gostaram, se vocês querem que esse quadro aqui continue no nosso canal, então mandem histórias pra gente. A gente vai adorar ouvir. Mandem com detalhe. A gente gosta mesmo dos detalhes. A gente quer saber a treta. E aí, mandem para o podcast Com certeza. Com certeza. psicologiasincera@gmail.com. A gente sempre vai falar para vocês quando a gente receber a história e tenho certeza, quase 100% certeza, que as histórias vão estar aqui e vocês vão ouvir a nossa opinião sincera. E também, se vocês quiserem acompanhar a gente nesse meio tempo, para saber o que eu e a Ana Luísa estamos fazendo nos nossos consultórios, nas nossas vidas pessoais, vocês podem seguir a gente também no Instagram. E eu vou deixar aqui meu arroba, que é psi.anacavalcante. E lá tem muita coisa sobre ansiedade. E vocês também podem seguir a Ana Luísa no Instagram dela, que ela traz, cara, reflexões incríveis. Ai, gente, fiquei até emocionada aqui, sem graça. Meu arroba é psi, Ana Luísa com Z, Braz com Z. E lembrando que vocês também podem seguir a gente no Instagram do podcast, que é @podcast Psicologia Sincera. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.